Bom dia, pessoal! E aí, saudades da escola? Pois é, a escola chegou em casa. A gente vai ter agora algumas videoaulas que eu vou explicar para vocês aí um pouquinho do conteúdo, tá bom? Então vamos lá! Foco nos estudos, façam as atividades e vamos que vamos! Então vamos lá, sétimo ano. A nossa aula hoje vai ser sobre esse capítulo 5 aqui do livro de vocês, onde os seres vivos habitam. Onde habitam os seres vivos. E aí já começa, olha que interessante, com essas imagens. Reparem nessas duas paisagens aí, ó, que vocês estão vendo no livro de vocês. Bem parecidas, né? Essa A e essa B. Agora olha esses animais aqui, o C e o D. Também bem parecidos, né? Pois bem, é isso que a gente quer destacar aqui. A e C é o mesmo lugar lá na África. B e D, o mesmo lugar, só que aqui no Brasil. E aí, gente, separados por um grande oceano Atlântico? Quem consegue me dizer uma explicação para isso? Como é possível regiões tão parecidas, com animais tão parecidos, separados por um grande oceano? Já estudamos, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem respondeu o movimento de placas tectônicas? Isso aí mesmo, hein? As placas tectônicas se separaram e esses dois grandes continentes, América e África, se distanciaram, mas muitas características do seu relevo, dos seus animais, se preservaram. Então, deem uma olhada aí nesse início deste capítulo que nós vamos ver isso aí. Vamos começar agora falando da biosfera. Biosfera, gente, é toda a camada de seres vivos que tem no nosso planeta. E o que é essa biosfera? É o conjunto de todos os biomas. Biomas? O que é um bioma, professor? Gente, bioma é a vegetação, os animais, toda a vida de uma região determinada pelo clima daquela região. Por isso que o clima está destacado aqui, porque o clima determina como vai ser a vegetação e, consequentemente, os animais. E isso faz um bioma. Um bioma desses, como a gente viu aqui acima, já vou dizer para vocês, isso aqui é um bioma de savana, os dois, né? Só que aqui a savana no Brasil é chamada de cerrado, mas é um bioma de savana. E, diferente de um bioma de floresta tropical, uma floresta amazônica, né? É bem diferente. Ou de um deserto. Isso são biomas, tá, gente? Deserto, floresta amazônica, cerrado. E olha que interessante. A diversidade nessa biosfera, ela varia muito, muito. Se eu estou numa região mais próxima do nível do mar, se eu estou em grandes altitudes, onde a diversidade diminui muito, você tem seres vivos, só que poucos. Aqui você tem muito mais. No mar também, muito mais seres vivos na superfície. E nas profundezas tem seres vivos. A luz nem entra, ó, a fótica, sem luz. Fótica, com luz. Então em cima entra a luz, vai ter muito mais seres vivos, vai ter algas, né, fazendo fotossíntese, alimentando todos esses animais aqui da região de cima, enquanto lá no fundo não. Dependem da cadeia alimentar de cima, que chega até lá embaixo para alimentar esses seres vivos das profundezas. Já ouviram falar, né? As regiões abissais do fundo do mar. E não podemos esquecer, gente, que biodiversidade, né, quer dizer variedades de tipos de seres vivos que existem numa determinada região. Pessoal, os biomas, eles podem, dentro deles, ter uma grande variedade de regiões, pequenas regiões, muito diferentes umas das outras, pelas condições ambientais, pelo relevo, pela altitude, pelo clima. E aí você vai ter ecossistemas. Então, dentro de um bioma, você pode ter muitos ecossistemas. Aqui, o Cerrado, novamente, você tem um ecossistema, olha, próximo ao rio, muito diferente, com rochas, tudo, seres vivos, diferentes dessa região mais aqui, de mata, com outros seres vivos, outra dinâmica de solo, percebe? Então você tem ecossistemas dentro de um mesmo bioma, que é o cerrado. E a gente tem também, em todos os ecossistemas, nada mais é do que um conjunto, né, de coisas vivas e coisas não vivas. Então, fatores bióticos, biótico quer dizer vida, está escrito aqui, ó, bióticos, fatores bióticos, e fatores
bióticos, porque o A quer dizer não, né? Não vida. Então, que não são seres vivos. Então, todos interagindo um com o outro, né? Olha aqui os seres vivos e os não vivos, todos interagindo, formando um ecossistema. Então, aqui separa só os vivos e aqui os não vivos. Não vivos, você tem as rochas, o vento, o calor, o frio, e os seres vivos todo mundo sabe, né? As plantas, os animais, os micro-organismos. E aqui, pessoal, a gente tem uma noção de quanto é diversos os biomas do nosso planeta. Veja bem, essas manchinhas aqui no planeta Terra, cada cor está representando um tipo de bioma. Olha aqui o nosso país, né? E outros lugares do mundo em que você encontra, por exemplo, florestas tropicais, floresta amazônica. Olha aqui, na África você tem, lá na Indonésia, no Sudeste Asiático, né? Muitos lugares com esse tipo de vegetação, com esse tipo de bioma. E ao mesmo tempo, olha as savanas aqui, ó. O Cerrado brasileiro, que é uma savana, e ó, a savana africana aqui, ó. E não é só na África que tem esse tipo de bioma. Você tem na Austrália, você tem na Índia, você tem em muitos lugares do mundo. E aí, nessas duas páginas aqui, é bem interessante que ele vai mostrar os tipos de biomas que você tem. O clima e como que é a fauna e a flora. Lembrando que fauna são os animais e flora são as plantas. Olha aqui, floresta tropical, que nem a nossa floresta amazônica. Tá aí, temperaturas elevadas e chove muito o ano inteiro. Muita diversidade de seres vivos. Olha os campos, já tem uma vegetação mais baixa, não tem aquelas árvores, aquela coisa toda exuberante, né? E o inverno tem baixas temperaturas e um período de seca, enquanto o verão é mais quente e úmido. Olha aqui agora a tundra. A tundra é um ambiente muito frio, gente, quase no extremo polar aí do nosso planeta. Temperaturas que chegam a menos 30 graus Celsius, isso é muito frio. A fauna e flora tem que se adaptar a isso. Você não vai conseguir ter grande exuberância de vegetação, mas você tem musgos, que é uma vegetação mais rasteira, capim. E aqui, ó, líquens, muito característico desses biomas. Lembra que líquens são uma associação entre dois seres vivos, algas e fungos. Mas isso é assunto para outras aulas. Vamos ver aqui. Floresta mediterrânea, lá na região do Mediterrâneo, olha aqui no mapa. Aqui é um tipo de vegetação que é um pouco diferente, porque tem as estações ali do ano do inverno mais moderado, não é tão frio quanto o resto da Europa, e o inverno é úmido, gente. Geralmente o inverno é seco, né? Aqui no Brasil, quase todos os lugares têm um inverno seco, para não dizer todos. E aqui você tem a floresta mediterrânea com o inverno úmido, e o verão é seco. Olha que interessante, chove mais no inverno. E aqui, ó, taiga, regiões de florestas de pinheiros, coníferas, né? Coníferas é o tipo de árvore que tem esse formato de cone, né? Como os pinheiros. E os invernos são longos e rigorosos. É uma região muito fria também. É o extremo antes ali da... Aqui, ó. Aqui você tem a tundra, na região mais próxima aos polos. E logo em seguida você tem a região das florestas de coníferas, a taiga, né? Então, se você for vindo do norte para o Equador, você vai passando do extremo frio para regiões mais quentes, né? E aí vamos seguindo, olha lá. Os desertos, que são extremamente quentes e secos, as savanas, que são os tipos de biomas que a gente já falou, né? Que tem temperaturas quentes e verão e é chuvoso, o inverno ele é seco. Então, a floresta temperada, que você tem ali estações do ano bem definida, né? Inverno, primavera, verão, outono, todas muito bem marcadas. Você tem inclusive a mudança de coloração nessa folhagem aí que vocês estão vendo, muito evidente. Cada estação do ano você tem uma paisagem totalmente diferente, né? Parece que você está até em outro lugar. Lembrando que floresta temperada também é uma floresta de regiões um pouco mais frias, tá? Olha aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, verde mais claro, seriam as florestas temperadas. Pessoal, em relação aos biomas brasileiros, a gente vai detalhar assistindo a um vídeo que está disponível aí no Plural. O Plural é a plataforma do nosso livro, né? Não sei se vocês repararam ou já entraram alguma vez, que ele, ó, quando vocês acessam o livro online, que é o que eu estou fazendo aqui para essa aula, você tem aqui, ó, OEDs, que mostra várias coisas bacanas que vocês podem estar vendo.
Algumas coisas estão só disponível para o professor, mas esse vídeo deve estar aí para vocês. Deem uma olhada. Terminado o vídeo dos biomas brasileiros, eu quero que vocês façam essas atividades aqui, olha, da página 74, tá? Bons estudos, galera! Fui! Olá, tudo bem? Eu sou a professora Doane. Nesta videoaula, vamos estudar os biomas brasileiros. Viajar pelo nosso país é sempre uma possibilidade de descobrirmos coisas novas. As paisagens são tão lindas e únicas. Mas você sabe dizer qual tipo de paisagem natural representaria o país? Talvez o conceito de bioma nos auxilie nesta tarefa. Você sabe o que são biomas? São grandes áreas do planeta que apresentam clima, flora e fauna bem característicos, além de outras condições ambientais próprias, como relevo, solo, pluviosidade e umidade relativa. Em um mesmo bioma, é possível encontrar regiões com diferentes condições ambientais, que determinam diferentes ecossistemas, nos quais vivem comunidades de animais e plantas adaptadas a essas condições. Os biomas continentais brasileiros, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, são a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, os Campos ou Pampa, a Caatinga e o Pantanal. Amazônia. A Amazônia é considerada um dos biomas mais importantes da Terra. Ela se estende pelo norte do Brasil e por outros 8 países da América do Sul: Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A Amazônia, ou Floresta Amazônica, apresenta o maior sistema fluvial do mundo. Os rios amazônicos geralmente são caudalosos e sinuosos. Na Amazônia, as temperaturas variam pouco durante o ano, normalmente entre 25 graus Celsius e 28 graus Celsius. As chuvas costumam ser constantes e intensas ao longo do ano. A Amazônia apresenta diferentes ecossistemas, como as áreas inundadas, que são regiões mais baixas próximas a rios e que podem ser inundadas permanentemente ou apenas em certas épocas do ano. E as áreas de terra firme, que são regiões mais altas e que nunca são inundadas. Há uma região entre a Amazônia e a Caatinga conhecida por Mata dos Cocais, onde predominam palmeiras, como o babaçu, a carnaúba e o buriti. A Amazônia é um dos locais do mundo com maior biodiversidade de fauna e de flora. São conhecidas cerca de 30 mil espécies vegetais, mais de 6.500 espécies de vertebrados, como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, e mais de 100 mil espécies de invertebrados, como borboletas, formigas e abelhas. Mata Atlântica. O clima da Mata Atlântica é muito variável, mudando de extremamente úmido a muito seco, pois sua extensão territorial é imensa na costa brasileira. De maneira geral, as temperaturas médias são elevadas durante o ano todo. Na região da Serra do Mar, os ventos que sopram do oceano em direção ao continente trazem massas de ar úmidas que, ao encontrarem as montanhas da serra, se condensam e provocam grande quantidade de chuvas em certas épocas do ano. A Mata Atlântica apresenta diversos ecossistemas, como as florestas estacionais, as florestas ombrófilas e as restingas. As florestas estacionais possuem, em geral, 2 estações do ano bem marcadas, a seca e a chuvosa. As florestas ombrófilas são encontradas geralmente em regiões litorâneas, onde a quantidade de chuva é bem alta.
Uma dessas florestas é a Mata das Araucárias, mais ao sul do país, com clima mais ameno e predominância do pinheiro do Paraná, ou araucária, que dá nome a esse ecossistema. A restinga é um tipo de vegetação costeira e plana, formada por árvores relativamente baixas e vegetação rasteira, que se desenvolve em solos arenosos, onde se formam dunas. Ainda há na foz dos rios, tanto na Amazônia quanto na Mata Atlântica, a formação de manguezais. Alguns órgãos de suas árvores podem ficar submersos durante as marés cheias ao longo do dia. Caranguejos e siris são comuns nos manguezais, que podem servir também como local de desova de muitas espécies aquáticas. A biodiversidade da Mata Atlântica é uma das mais ricas do planeta, com muitas espécies endêmicas, isto é, que ocorrem apenas ali, como o mono-carvoeiro ou muriqui, o maior macaco das Américas. Cerrado. O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, ocupando principalmente a região central do Brasil. Ele é formado por áreas relativamente planas e de clima quente, com temperaturas que variam de 20 graus Celsius e 30 graus Celsius, em geral com inverno seco e verão bem chuvoso. O cerrado é um bioma rico em espécies vegetais, com gramíneas, arbustos e árvores. As árvores apresentam folhas endurecidas, galhos tortuosos e cascas grossas. A flora do cerrado apresenta várias espécies usadas pela indústria farmacêutica, como a arnica, componente de alguns anti-inflamatórios, frutas típicas, como o pequi, e plantas ornamentais, como o capim dourado, matéria-prima para bolsas, bijuterias e objetos de decoração. No entanto, o cerrado é o segundo bioma mais ameaçado no Brasil. Cerca de 80% de sua área original já foi alterada por atividades humanas, principalmente devido à expansão da atividade agropecuária. A situação é tão grave que atualmente esse bioma é considerado uma área de preservação prioritária. Caatinga. A Caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro, ocupa principalmente a região Nordeste. O clima da região é quente e seco, apresentando pouca quantidade de chuvas que se concentram em poucos meses do ano, e temperaturas que variam entre 27 graus Celsius e 29 graus Celsius. Entre as espécies vegetais mais frequentes na Caatinga, temos diversos arbustos e cactos, como o xique-xique, além de árvores, como o cajueiro. Entre os animais típicos da Caatinga estão diferentes espécies de lagartos e de serpentes, além de ratos, raposas, tatus e aves como a arara azul de Lear e o galo de Campina. Campos ou pampa. Os campos do Rio Grande do Sul são conhecidos como pampa. Suas temperaturas variam entre 10 graus Celsius e 14 graus Celsius no inverno, a 20 graus Celsius e 23 graus Celsius no verão, quando o clima é mais seco que no resto do ano, geralmente bem úmido. No Pampa, encontramos muitas gramíneas e arbustos, utilizados naturalmente como pasto para ovelhas e gado bovino. A fauna típica é constituída, entre outros animais, por aves, como ema e perdiz, serpentes, como o urutu, e por mamíferos, como o graxaim e o ratão do banhado, em regiões mais alagadas. Pantanal. O Pantanal se localiza nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Sua formação vegetal é do tipo mista, apresentando ambientes florestados mesclados com ambientes de formação aberta. O clima da região é quente, com temperatura média em torno de 32 graus Celsius no verão, que é a época das chuvas, e de 21 graus Celsius no inverno, na época da seca. O Pantanal apresenta canais ou corichos, lagos e rios, onde se podem observar com facilidade jacarés, capivaras e lontras. Nas áreas alagadas encontram-se tatus, veados, onças pintadas, tamanduás
e muitos outros animais. É tanta diversidade de espécies, relações e paisagens que fica bem difícil acharmos um único bioma que represente todo o Brasil, não é? Quanta diversidade dentro de um só país! Até a próxima!